la 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 Boa noite, amigos e amigas, alunos e alunas, príncipes e princesas, filhos de Akadosh Baruch Hu Ribono Shel Olam. Hoje é dia 5 de abril de 2023, 1h09 da manhã. Dia 14 de de Nissan, véspera de Pessah, 14 de Nissan, 5.733. Eu sou o professor Vitor Tom Minervo, meu título é Moreh Haim Yaakov Yitzhak Inun, capacitado pela Sornut, formado em filosofia judaica pela Universidade Bar-Ilan de Israel. Estudei por aqui com o Rabino Sami Pinto e demais rabinos desde 1995, os rabinos mais importantes da cidade. Lehaim. Então paramos na parte 2, que não é assim do livro Pisrei Chokhmah, 138 portais, aberturas da sabedoria, de Moshe Haim Luzzatto, viveu em Padova 300 anos atrás, era a reencarnação de Moshe Rabbeinu, Moisés, o profeta escolhido, o maior profeta, escolhido por Deus. Parte 2. Que não é assim no caso da luz simples de Ein Sof, bendito seja ele. A luz simples é aquela que simplesmente não pode ser descrita, definida ou categorizada de qualquer modo. É impossível dizer algo sobre sua luz, como não há nenhuma palavra ou nome adequado para ser aplicado a Ein Sof, bendito seja ele, o infinito, o sem fim. Vamos nos referir a ele da única forma que podemos, usando a expressão luz simples. No entanto, nós qualificamos isso negando qualquer limitação que pode parecer estar implícita nele por causa do termo que escolhemos, pois na verdade nenhuma limitação é desejada. Assim dizemos que a luz de Ein Sof não pode ser vista. Esta é a diferença entre Ein Sof, bendito seja ele, e as Sefirot, que sim podem ser vistas, sentidas, como a bondade de Abraham Avinu, a severidade de Yitzhak Avinu, o equilíbrio, a harmonia, o Tiferet de Yaakov Avinu, como as moléculas do café com leite se misturam, como as moléculas do azeite, dos ovos e do limão se misturam formando a maionese. É uma terceira sefirá, que é uma mistura das duas anteriores, mas é uma nova. Percebe? Então, abertura 6. As sefirot são o que Ein Sof quis revelar de seus atributos. As Sefirot são o que Ein Sof quis revelar de seus atributos. É para pensar, né? Cada Sefirá é um dos atributos de Ein Sof.
bendito seja Ele, com o qual Ele criou os mundos e com o qual Ele os governa. Uma vez que Ele queria que eles deveriam ser conhecidos, Ele fez cada atributo aparecer como uma luz individual por meio de ver quem pode entender esse atributo. Quando se vê os movimentos daquela luz, compreende-se a influência do atributo correspondente no governo dos mundos naquele momento. Tendo aprendido que as sefirot são luzes ou radiações, agora temos de entender o que estas radiações são. Esta preposição tem duas partes. Parte 1, cada sefirá é um dos atributos. Isso explica o que é visível. Parte 2, uma vez que ele queria que elas devessem ser conhecidas, isso explica como aquilo que é visível é percebido. Parte 1, cada sefirá é um dos atributos. Cada atributo me dá uma medida, qualidade ou traço. É uma parte do seu desejo, ou seja, uma das suas competências. Podemos entender isso por analogia. O corpo é composto de muitos membros diferentes e alguém que vê o corpo vê esses membros. Por outro lado, as partes da alma não são membros, mas atributos. Esses atributos são as várias faculdades da alma, como a memória, imaginação e sentimento. Alguém que os vê com visão espiritual vê uma variedade de diferentes atributos. Da mesma forma, quando se vê o que é possível ver da vontade suprema, o que ele vê são os atributos dessa vontade. Cada sefirá é um dos atributos no sentido de ser única e separada. É a revelação dos seus atributos como atributos separados que distinguem o caminho de ação escolhido por Deus através das sefirot da sua onipotência intrínseca, na qual ele traz tudo a respeito através de seu unitário, todo abrangente atributo. Pois uma determinada causa não pode dar origem para todo e qualquer efeito, mas apenas para o efeito particular que pode surgir a partir dele. A razão é que a causa em questão tem somente o atributo especial que ela possui, e pode dar apenas o que ela tem. Quando uma pessoa realiza uma variedade de atividades, nós necessariamente diferenciamos entre os vários atributos que ela possui, que lhe permitem realizar essas atividades diferentes. Mas Deus é todo-poderoso e, portanto, não podemos atribuir-lhe qualquer atributo específico limitado. Isto ocorre porque o atributo de Deus é geral e todo abrangente. Deus pode fazer tudo. Por esta razão, não podemos dividir os atributos de Deus em uma multiplicidade de atributos específicos, como as causas de suas diversas obras. No entanto, em seu caminho revelado de ação através das sefirot, Ein Sof escolheu atuar de uma maneira similar à maneira em que uma pessoa age, usando uma variedade de diferentes poderes e habilidades. Isto é o que se entende pela instrução dos rabinos, que o mundo foi criado com 10 ditos, mas com certeza poderia ter sido criado com apenas um.
Avot, capítulo 5, versículo 1. Assim diferenciamos uma causa específica separada, correspondente a cada obra manifesta, ou ação dos atributos de Ein Sof, bendito seja ele. Isso indica que a Sefirá não é um mero derivado que é causado por fora e secundária a Ein Sof. Pela sua vontade é uma única unidade. Na sua ilimitação intrínseca, sua vontade é invisível e isso é o que chamamos Ein Sof. Esses aspectos dessa vontade que são reveladas chamamos Sefirot, mas a própria vontade é Ein Sof, ilimitado e indefinível. É por isso que dizemos que as Sefirot são os atributos de Ein Sof. Pode-se objetar, certamente, estamos dizendo que Ein Sof é a raiz, enquanto as Sefirot derivam e são causadas por ele. Caso em que são secundárias a ele, se sim, como podemos dizer aqui que as Sefirot não são derivadas e secundárias? Para responder a isso, é necessário entender em que sentido as Sefirot são derivadas, em que sentido elas não são. As Sefirot não são derivadas no sentido de serem um fenômeno novo, separado, que foi causado por Ein Sof, mas que não existem nele desde o início e não existe nele agora como corpos separados. Pois se fosse esse o caso, as Sefirot poderiam de fato verdadeiramente ser meramente secundárias, mas na verdade as Sefirot são parte de sua totalidade, as partes que ele, com E maiúsculo, revela. No entanto, quando comparamos os diferentes níveis, dizemos que a raiz real, revelada em e através das Sefirot, não é outro senão o próprio Ein Sof. Mesmo que intrinsecamente Ein Sof não é revelado, ele nos revela o que ele quer. Assim, antes da revelação das Sefirot, elas foram agrupadas sob o nome Ein Sof, assim como todos os outros poderes englobados dentro do seu ilimitado desejo. No entanto, quando esses atributos foram revelados, eles não eram mais chamados Ein Sof, porque agora eles têm um fim e um limite, como mencionados acima. Assim, eles são chamados Sefirot da raiz hebraica Safar, significando para contar um número, indicando que elas têm uma medida e um limite. Com que ele criou os mundos, em outras palavras, por que esses atributos foram revelados e não outros? Por que essas forças reveladas se relacionam com os reinos inferiores, uma vez que foi através dessas forças que ele os criou e os governa? Pois, embora a obra da criação esteja concluída, a supervisão das luzes sobre seus ramos não cessou, e as Sefirot continuam a funcionar como no início. Parte 2. Uma vez que ele queria que eles fossem conhecidos, isso também estava condicionada à sua vontade, com SV maiúsculo, sua vontade. Pois, embora esses poderes existissem nele, não era intrinsecamente necessário que eles devessem ser capazes de serem percebidos
e apreendidos, exceto que ele quis assim. Ele fez cada atributo aparecer como uma luz individual. Isso significa que uma semelhança específica foi instituída para cada atributo, como a semelhança de um leão para Hesed, bondade, a fim de torná-lo possível para obter uma compreensão do poder governamental expressa nesse atributo através da imagem correspondente ou semelhança, como será discutido mais tarde. Por que alguém pode entender aquele atributo? Por ver que alguém pode entender aquele atributo, e como foi afirmado por Rambam Maimônides, no momento em que o profeta vê a visão profética, seu significado está inscrito no seu coração. Yesod HaTorah, capítulo 7, versículo 3. Dá para repetir? Sim. Por ver que alguém pode entender aquele atributo, como foi afirmado por Rambam Maimônides, no momento em que o profeta vê a visão profética, seu significado está inscrito no seu coração. Yesod HaTorah, capítulo 7, versículo 3. Quer dizer que o profeta, quando profetiza, quando recebe a profecia, ele tem certeza absoluta que vem de Hashem. É isso que ele quis dizer. Não tem dúvidas se é de Hashem ou não. Por ver que alguém pode entender aquele atributo, já lemos isso, está ponto adicional é muito necessário. Este ponto adicional é muito necessário. Se as Sefirot brilharam, cada uma à sua própria maneira, por causa de suas essências intrínsecas, os profetas devem certamente terem sido capazes de compreender o significado do que viram. No entanto, uma vez que cada Sefirá brilha em sua forma única somente porque Deus quis que fosse assim, algo mais era necessário para que o profeta seja capaz de entender o que estava simbolizado na figura profética. A saber, que seu significado deve ser inscrito em seu coração quando ele viu. Assim, juntamente com a sua visão das Sefirot, o profeta é fornecido como a chave para a interpretação da visão e pode, portanto, compreender o significado dessas luzes em todos os seus aspectos detalhados. Dessa forma, vendo os movimentos dessa luz, permite à pessoa compreender a influência do atributo correspondente no governo dos mundos naquele momento, pois assim como o governo dos mundos muda de bondade com a justiça ou misericórdia de acordo com o momento, assim os movimentos são visíveis nas Sefirot de acordo com o momento. E quando o profeta as vê, ele entende o que elas significam. Todas as várias potências envolvidas no governo dos mundos mudam de acordo com o momento. Não só pode o governo geral alternar entre bondade e julgamento. Há também mudanças em cada um dos atributos individuais de acordo com o tempo, e essas são expressas nos movimentos das luzes. Isto é visível por causa do desejo da vontade suprema para revelar às suas criaturas como ele governa o mundo. Quer dizer, como uma onda no mar. Ela vai crescendo, aí ela quebra. É um movimento contínuo, constante e contínuo. A cada momento o governo muda, né? O governo de Deus,
existem diversos anjos também que... A previdência divina vai se alterando, vai mudando, né? A providência. De acordo com o horário do dia. A cada 20 minutos muda o guarda celestial. A cada 20 minutos muda. São 72 guardas celestiais, guardiões. A cada 20 minutos muda. Abertura 7. Deus cria o mundo o tempo todo, então. Está constantemente... O mundo ainda está sendo... criado. De certa forma, criado ainda. Mantido. Abertura 7. Como as Sefirot aparecem na visão profética? As imagens vistas pelos profetas é que elas representam. As Sefirot podem brilhar com uma radiação abundante de luz ou com radiação diminuída. Eles podem aparecer em várias formas e aparências diferentes, embora na verdade elas não possuam forma ou aparência. Apenas elas aparecem de alguma forma ou semelhança. Mas aquele que as examine vai ver que, na verdade, a forma e semelhança são puramente dependentes do observador, como indicado no versículo. É pelo ministério dos profetas eu usarei semelhanças. Oséias, capítulo 12, versículo 11. Na sua essência, no entanto, as Sefirot são apenas um conjunto alargado de forças organizadas em sua ordem necessária, interdependentes, em suas várias leis influenciadas umas pelas outras, conforme exigido de acordo com a perfeição de todo o plano ordenado. Tendo explicado que as forças Sefirot com que Deus criou e governa os mundos aparecem por meio de radiação, agora vamos explicar os princípios governando como essa radiação aparece. A proposta consiste em 3 partes. Parte 1, a Sefirot refere-se à quantidade de radiação emitida pelas Sefirot. Parte 2, elas podem aparecer, isso refere-se às imagens ou semelhanças através das quais elas aparecem. Parte 3, mas em si mesmas, este é um comentário geral sobre todas as imagens e semelhanças através das quais eles aparecem. Parte 1, as Sefirot podem brilhar com uma radiação abundante de luz ou com radiação diminuída. O que isso significa, como se segue: uma vez que a vontade suprema queria mostrar sua força simples por meio da luz, a revelação pode ser menor ou maior, uma vez que uma luz brilhe só um pouco, enquanto outra pode brilhar com mais força. Isto é o que vemos. Sefirot e Partsufim. Como as Sefirot, elas brilham com pouca luz, mas como Partsufim, elas brilham com luz abundante. Quando elas brilham como Partsufim, mais detalhes são revelados. Como Sefirot, menos peças são vistas. Assim, também há variações em termos de poder e influência das Sefirot individuais. Partsufim, sabe o que é? Personificações. Partsuf no singular, Partsufim no plural. Quando elas brilham como Partsufim, mais detalhes são revelados. Como Sefirot, menos peças são vistas. Assim também há variações em termos de poder e influência das Sefirot individuais.
Às vezes, uma sefirá pode brilhar com pouca luz e pouca energia durante o período de exílio. Isto é conhecido como pequenez, katnut. Pequenez com também infância. Em outros momentos, a sefirá pode brilhar com grande poder após a redenção. Isto é conhecido como a grandeza ou maturidade. Elas podem aparecer em várias formas e aparências diferentes. Muitos dos termos utilizados na discussão das sefirot têm conotações de substância de forma imaterial. No entanto, nós certamente não podemos dizer que os sefirot, elas mesmas, realmente possuem qualquer tipo de forma ou substância, pois isso seria heresia. E a Torá afirma explicitamente, porque você não viu qualquer forma. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15. No entanto, nós falamos em termos de pequenez e grandeza, subida e descida, vestuário, posição e assim por diante em relação a Sefirot. Nós certamente não podemos dizer que quaisquer desses fenômenos existem como tal na Sefirot. No entanto, se você diz que todos esses conceitos são puramente metafóricos, insinuando assuntos elevados envolvidos no governo dos mundos e suas leis, isso também é impossível dizer. Porque se assim fosse, a maioria das investigações da Kabbalah seria inútil, uma vez que seria como tentar basear o que sabemos, as metáforas, sobre o que não sabemos, as Sefirot. Este não é o que é indicado pelos ensinamentos do Ari Akadosh, quanto mais anterior e posterior Mekubalim, e acima de tudo aqueles de Rabi Shimon Bar Yochai. Todos esses ensinamentos indicam que esses fenômenos realmente existem na Sefirot. Aqui é o lugar para esclarecer a verdade, pois se esta fundação é colocada corretamente, tudo vai ser entendido corretamente, com clareza e simplicidade. Mas se essa base não for feita corretamente, todas as estruturas permanecerão voando no ar e será impossível atingir qualquer entendimento de quaisquer das investigações da Kabbalah. A verdade é que todas as Sefirot são forças do pensamento supremo. Dá para repetir essa parte, por favor? Claro. Nós certamente não podemos dizer que quaisquer desses fenômenos existem como tal nas Sefirot. No entanto, se você diz que todos esses conceitos, pequenez, grandeza, subida, descida, vestuário, posição e assim por diante em relação a Sefirot, isso também é impossível dizer. Nós certamente não podemos dizer que quaisquer desses fenômenos existem como tal na Sefirot. No entanto, se você diz que todos esses conceitos são puramente metafóricos, insinuando assuntos elevados envolvidos no governo dos mundos e suas leis, isso também é impossível dizer. Quer dizer, são termos emprestados, são metáforas. Você não pode materializar a Kabbalah. São assuntos muito elevados, celestiais. Tem que tentar traduzir, né? Tem que tomar cuidado para não materializar. Tem que tomar o devido cuidado para não materializar, não trazer para o material. São termos emprestados. Bom, continuando. Porque se assim fosse, a maioria das investigações da Kabbalah seria inútil, uma vez que seria como tentar basear o que sabemos, as metáforas, o que sabemos,
sobre o que não sabemos, as Sefirot. Isso não é o que é indicado pelos ensinamentos do Ari e Akadosh, quanto mais anterior e posterior, Mekubalim, e acima de tudo aqueles de Rabi Shimon Bar Yochai. Todos esses ensinamentos indicam que esses fenômenos realmente existem nas Sefirot. Aqui é o lugar para esclarecer a verdade, pois se essa fundação é colocada corretamente, tudo vai ser entendido corretamente, com clareza e simplicidade, mas se essa base não for feita corretamente, todas as estruturas permanecerão voando no ar e será impossível atingir qualquer entendimento de quaisquer das investigações da Kabbalah. A verdade é que todas as Sefirot são forças do pensamento supremo. É algo abstrato, não? Imaterial. Todas elas operam para trazer sobre o que é necessário no mundo, tudo levando a um objetivo, o final, a perfeição final, como explicado acima. Essas forças contêm tudo o necessário para o governo de todo o mundo em todas as épocas. Por exemplo, o poder de Hesed, bondade, inclui todas as maneiras nas quais devemos atuar nos mundos, às vezes segurando a influência, às vezes cedendo seu domínio, às vezes dominando fortemente, em outras apenas um pouco. Às vezes a força de Hesed opera em conjunto com Gevurah, força de várias maneiras diferentes, seja de forma revelada ou oculta. Da mesma forma, as forças de Din, juízo e Rahamim, clemência, também contêm tudo necessário para o governo de todo o mundo em todas as épocas. Quer dizer, Hesed, de Abraham Avinu, ele doava para quem quer que fosse. Caso mereça, caso não mereça, doar para tudo e para todos. Agora, Gevurah, de Yitzhak Avinu, restringe. Será que a pessoa merece? Será que não é melhor dar um bom conselho, ao invés de dar alimentos gratuitamente, falar, vai trabalhar, me ensina uma profissão? Gevurah, restrição. E Tiferet é o equilíbrio entre um e outro. Nem tanto para a direita, nem tanto para a esquerda. Todas as três forças raízes de bondade, julgamento e misericórdia contêm tudo necessário para a recompensa e punição, julgamento. A existência do mundo, misericórdia, e a recompensa eterna, bondade perfeita. A mente suprema calculou antecipadamente todo o necessário para o governo de todas as suas criaturas, até o final de todo o ciclo. Tudo é uma trama única dessas três forças, incluindo todos os diferentes tipos de controles, leis e caminhos necessários e suficientes para trazer tudo o que deve vir à existência no mundo. Essa trama inteira é visível aos profetas ou às almas, e isso é o que é chamado a carruagem, Merkavah. Esta trama inteira é visível aos profetas ou às almas, e isso é o que é chamado a carruagem Merkavah. Os poderes reais do pensamento supremo são invisíveis, pois eles são simples. Eles não podem ser vistos em sua essência intrínseca. No entanto, a vontade suprema queria que eles devessem ser visíveis através de luzes, semelhanças proféticas e imagens,
e que eles devessem aparecer em todos os diferentes aspectos que lhes atribuímos, Patsufim, mundos, um vestindo no outro, subindo, descendo e assim por diante. No entanto, já sabemos que isso não é como são essas forças na realidade. Este é apenas como elas aparecem na imaginação profética. Quer dizer, o que o profeta recebe é uma imagem criada. Do plano da mente divina. Aí ele traduz. Porque imagina você explicar para uma pessoa cega a cor azul, por exemplo, a cor vermelha. É quase impossível você explicar o que é uma cor. No caso do profeta, ele visualizou algo que a maior parte da população nunca viu. Então, nesse sentido, você traduz um conhecimento divino para tentar que uma pessoa leiga entenda um pouco como funciona o mundo espiritual. Então, você recebe um influxo de Horma, é um lampejo de luz. Aí quando você vai tentar explicar aquela sua visão, já é Binah. Você está destrinchando, explicando a sua visão, a sua meditação, no caso. O que você viu quando você meditou. Já é o lado racional. Já é o lado racional. Tem o supra-racional e o racional. Assim, ele diz explicitamente, e através do ministério dos profetas tem usado parábolas. Isto significa que Deus oculta a profundidade de seus pensamentos nessas imagens proféticas e metáforas. Mas a verdade é que este é apenas como os profetas o veem, e mesmo essa visão não é como a visão física, como será discutido abaixo. O que os profetas veem são fenômenos espirituais que tomam a forma de vestimenta, subida, descida e similares. No entanto, esta visão nada mais é que uma visão profética, composta de semelhanças e imagens, transmitindo a profundidade e amplitude do plano da mente divina. Podemos concluir que os ensinamentos cabalísticos não são meramente metafóricos. Os fenômenos que mencionamos, como subida, descida, vestimenta e semelhantes, realmente existem na visão profética. No entanto, a própria visão profética é apenas uma semelhança. Os profetas têm o poder especial de serem capazes de ver a visão e compreender o seu significado. O assunto da visão profética é o plano profundo que Deus, quando Ele quis revelá-lo, mostrou na forma de carruagem. As várias partes desta carruagem foram todas dadas seus próprios nomes individuais. Estes são os Podemos concluir que os ensinamentos cabalísticos não são meramente metafóricos. Os fenômenos que mencionamos como subida, descida, vestimenta e semelhantes
realmente existem na visão profética. No entanto, a própria visão profética é apenas uma semelhança. Os profetas têm o poder especial de serem capazes de ver a visão e compreender o seu significado. O assunto da visão profética é o plano profundo de Deus. Quando ele quis revelá-lo, mostrou-o na forma de carruagem. As várias partes desta carruagem foram todas dadas seus próprios nomes individuais. Esses são os nomes da Sefirot e os Partsufim. E as visões proféticas mostram todos os seus diferentes estados e propriedades. Em uma visão real profética, Sefirot e Partsufim podem aparecer com muitas formas e interrelacionamentos diferentes, como encontramos nos escritos cabalísticos sobre os vários mundos e Partsufim, etc. Embora, na verdade, eles não tenham nenhuma forma ou aparência. Isso é claro, à luz do que temos explicado acima, é justo que eles apareçam em alguma forma ou semelhança. O que isso significa é que semelhanças proféticas e imagens não são meras metáforas e alusões. Este é o modo que o profeta realmente vê o que ele vê. O que falamos sobre os Partsufim é realmente a maneira como eles são vistos na carruagem. Ai. Está entendendo? Sim. Tem alguma pergunta? Mais pra frente eu faço. Mas aquele que as examina verá que, na verdade, a forma e semelhança são puramente contingenciadas no observador. Esse princípio está expresso no verso: a quem, pois, podeis assemelhar-me, que eu deveria ser igual? Diz o santo Ishaial capítulo 40, versículo 5. Isaías 40, 5. O que isso significa é que os profetas não ficam com a ilusão que este é o caminho que realmente é. Deus nos livre. Como já disse, o profeta vê a visão, semelhança ou imagem e compreende o nível oculto. Quando ele alcança sua profecia, ele vê claramente que a imagem, sua visão, é um contingente semelhança sobre o observador e não um aspecto integral da essência daquilo que é observado. O próprio profeta entende isso no exato momento da visão profética, como ele diz: a quem então você vai assemelhar a Deus, e que figura podeis comparar a ele? Ishaial 40, 18. Assim Moisés advertiu Israel: e guarde suas almas muito, para você não ver qualquer imagem no dia que Hashem, seu Deus, lhe falou em Horeb, de fora do fogo. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15. Eles foram avisados para não permitir que eles viram para levá-los a errar. Eles deviam saber que a visão inteira foi apenas profética, como eles entenderam bem no momento em que ouviu. Da mesma forma, os rabinos disseram: uma vez que ele lhes foi revelado no mar, tão poderoso que igual a Zer Anpin, ao passo que na entrega da Torá ele apareceu em seu atributo de bondade, Ari Anpin,
diz o versículo, eu sou Hashem, seu Deus, de modo a não deixar espaço para dizer que existem dois domínios. Mehilta, Êxodo, capítulo 20, versículo 2. Isso foi para que eles não devam cair em erro por causa do que vi na visão, mas que eles devem entender a verdade subjacente do que viram na maneira apropriada. Como se afirma no versículo, e na mão dos profetas eu tenho usado semelhanças. Oséias, capítulo 12, versículo 11. Oséias. O significado da frase na mão dos profetas é que a imagem, a semelhança, é formada na mente dos profetas, mas não é essencial para as próprias sefirot. Cada um vê em sua própria percepção, lev e realização. E a imagem é formada em sua mente em conformidade. Assim os cabalistas disseram que a mão dos profetas se refere ao atributo de Malhut, reino, regra e controle, que inclui o poder de formar imagens. Então vamos parar na parte 3, os últimos 3 parágrafos. Em 5 minutos vamos encerrar a aula. Victor, nos dias de hoje existem ainda profetas ou pessoas ainda com essa capacidade? Não, a profecia consiste numa visão profética constante e contínua. Agora o que existe nos dias de hoje é Ruach HaKodesh, que são parciais, são visões momentâneas. Está explicada a pergunta? Sim. Só para algumas pessoas seria. Sim, tzadikim. Tzadikim. Como o Rebbe Lubavitch, por exemplo, foi um tzadik. Na pura expressão da palavra, como o Tânia define. Segundo o Rabino Gurari, ele é o próprio tzadik do Tânia. E por que até hoje não existe ainda um substituto para o Rebbe? Então, o substituto para o Rebbe é o Mashiach. Ele é um jovem de 23 anos de idade que está oculto em Israel e nem ele mesmo sabe que ele é o Mashiach. Só quando o profeta Elias, Eliyahu Navi, vai revelar-nos quem ele é. Um jovem está oculto em Israel. Mas não vai ter outro Rebbe até lá? Porque parou, vamos dizer assim, no Alter Rebbe. Não é Alter Rebbe. Alter Rebbe é o primeiro Rebbe sim. de Lubavitch. O último Rebbe, né? No caso seria O sétimo da dinastia Lubavitch. Que é esse que está aqui atrás, no quadro. De abençoada, feliz e alegre memória, Rabino que fez aniversário dia 11 de Nissan, 3 dias atrás, data de nascimento do Rebbe de Lubavitch. Então vamos encerrando a parte 3, da abertura 7, né? Em sua essência, no entanto, as Sefirot são apenas uma ampla gama de poderes. Como explicado anteriormente, tudo é um plano profundo, um tecido composto de apenas tantos poderes ordenados de tal maneira que
que cada um mantém o controle apenas em seu próprio tempo, designado em sua própria maneira específica. Isto é chamado de uma ampla gama de poderes. Este conjunto de poderes estende e se espalha no sentido de que eles são revelados de várias maneiras diferentes de acordo com regras específicas e fixas. Elas estão organizadas em sua ordem necessária. Isso indica que a ordem não consiste em partes dispersas, separadas, não relacionadas, mas que uma ordem única, geral, abrangendo todas, subjaz a revelação de cada um dos diferentes poderes, pois tudo foi calculado de forma a conduzir ao objetivo final. Elas são interdependentes em suas várias leis. Isso indica que a razão pela qual vemos estados nos quais um poder é vestido e coberto, em outra é porque esses poderes são verdadeiramente interdependentes na maneira como eles governam e funcionam, no sentido de que o funcionamento de um deles resulta do funcionamento dos outros. Dessa forma, a mente suprema criou um tecido do qual todos os diferentes fenômenos que vemos revelados no mundo emergem e são influenciados uns pelos outros. Em outras palavras, as várias correntes de causa e efeito e estados de consciência expandida discutidos na Kabbalah estão ligados à influência mútua das várias forças e leis entre si, como exigido de acordo com a perfeição do plano ordenado inteiro, pois, como explicamos, a todos estes caminhos foram calculados de acordo com o objetivo geral de levar a criação inteira à perfeição. Então, amanhã, se Deus quiser, abertura número 8. La 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 la